E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo da aula hoje é como resolver uma raiz. Não necessariamente raiz quadrada, tá? Qualquer tipo de raiz. Raiz cúbica, quarta, quinta, sexta, qualquer tipo de raiz. Para resolver essas raízes, nós vamos utilizar o processo de fatoração de um número. Se você não lembra, tem aula minha aí na descrição do vídeo. Tem aqui também no card, está aparecendo agora, que você pode estar estudando como é que fatora um número. Mas não tem problema, eu vou mostrar para vocês agora como é feito o processo de fatoração. Depois que você entende o processo de fatoração, encontrar a raiz quadrada, cúbica, quarta é muito simples, ok? Bem, fatorar um número significa quebrar esse número em fatores primos. Ou seja, eu preciso encontrar uma multiplicação de números primos que vai dar 225, ok? Se você não lembra o que são números primos, eu vou lembrar agora. Ó, números primos são aqueles números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. E a gente começa pelo número 2, tá? Inclusive o 2 é o único número primo par. Então vem o 2, depois o 3, depois do 3 nós temos o 5, depois o 7... depois o 11 e assim sucessivamente. Então, para fatorar o 225, eu devo colocar números primos aqui, ó. A gente começa com o menor, né? Veja que o menor é 2, só que 225 é um número ímpar, não é divisível por 2. Logo, eu vou testar o próximo, número 3. E aí sim, vai ser divisível por 3. E aí eu já vou passar uma dica para vocês. Para você saber se um número é divisível por 3, você soma os algarismos do número. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número também será. Veja aqui, ó, 2 com mais 2 é igual a 4. 4 com mais 5 é igual a 9. A soma dos algarismos é divisível por 3. Então, o número todo vai ser por 3, ok? Agora, basta dividir esse número por 3. Vou fazer a divisão aqui, ó. 225 dividido por 3, eu vou pegar o 22, aqui vai 7 vezes 3 dá 21, para 22 sobra 1 de resto. Desce o 5, 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3 é 15, para 15 nada, uma divisão exata. Então eu vou colocar aqui embaixo o resultado desta divisão. E agora eu vou continuar o processo, ok? 75 ainda é divisível por 3? Vamos somar os algarismos para verificar. 7 com mais 5 é 12. Se 12 é divisível por 3, então 75 também é. Vou dividir por 3. 75 dividido por 3, vamos dar continuidade aqui embaixo. Ó. 75, já tem ele aqui, ó, dividido por 3. 7 por 3 é igual a 2. 2 vezes 3 dá 6. Para 7, deixa um resto 1 aqui. Desce o 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3 é 15, sobrou 0 de resto. Uma divisão exata, vamos colocar o 25 aqui, ó, como resultado, tudo bem? Agora, observem que o 25 não é mais divisível por 3, né? Porque se eu somo aqui, ó, 5 com 2, eu encontro 7. 7 não é divisível por 3. O próximo número que eu vou testar vai ser o número 5, né? Depois do 3, o próximo primo é o 5. Vamos colocar o 5 aqui. E 25 por 5 é muito fácil, né? Isso aqui dá 5, tabuada do 5. Resto 0, sobrou 5. Vamos colocar 5. O 5 é divisível por 5. Então, mais uma vez. 5 dividido por 5 é igual a 1. Percebam aí que a divisão terminou. Quando chega em 1 aqui é porque você finalizou o processo de fatoração. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai observar aqui que tipo de raiz é essa. No caso, como não aparece nada aqui em cima, né? Era para ter um 2, mas quando é 2 não precisa. Eu entendo que é uma raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, eu preciso pegar números aqui que se repetem de 2 em 2. Então, por exemplo, o 3 e o 3 se repete 2 vezes e o 5 se repete 2 vezes. Logo, eu posso escrever esse raiz quadrada de 225 como 3 vezes 3, veja que 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, multiplicado por 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Você concorda comigo que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vai dar 225? Não vai, gente? Porque se está na forma fatorada, então significa que ao efetuar a multiplicação destes fatores, você retorna para o número 225. Então tá aqui, ó, é a mesma coisa. A grande sacada de deixar assim é porque você vai poder cancelar a operação potenciação ao quadrado com raiz quadrada, já que são operações inversas.
Ao fazer isso, esse 3 sai da raiz, então ele fica fora da raiz. Bora ver se o 5 também dá para sair da raiz. Aqui é quadrado, quadrado cancela com raiz, então sai da raiz também e fica 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Resultado final aqui, ó, 15, ok? E você que já quer sair da aula achando que entendeu, continue aí porque nós vamos fazer vários exemplos. Preste atenção em cada situação, ok? Vamos para o próximo. Neste exemplo, ainda temos uma raiz quadrada, porém essa raiz quadrada ela não vai ter um valor exato. Eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? E é o mesmo procedimento que estávamos realizando nos exemplos anteriores. Acompanhe comigo a ideia. 240 é divisível por 2, então vamos dividir isso daqui por 2. 240 dividido por 2 é 120. E vamos novamente dividir por 2, já que é um número par. 120 por 2 é 60. Mais uma vez, é possível dividir por 2. Vamos encontrar 30 como resultado. Dividindo por 2, nós vamos encontrar 15. Agora, o 15 só é divisível por 3 e por 5. Então, vamos dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Veja que 5 agora só é divisível por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Terminou o processo de fatoração. Agora, eu vou pegar de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. O 3 e o 5 não tem como pegar de 2 em 2. Então, olha como é que fica aqui, ó. Aqui dentro da raiz, nós vamos escrever 2 ao quadrado, aqui, ó, vezes 2 ao quadrado de novo, vezes 3 elevado a 1, ou seja, somente o 3 e somente o 5. Neste caso, só vai poder cancelar esse 2 e esse 2. Logo, estes números serão aqueles que vão sair da raiz. O 3 e o 5 continuam dentro da raiz. Então, fica assim, ó. Tirando esse 2, nós vamos ter 2 vezes. Tirando esse 2, 2 também. E vão continuar dentro da raiz o 3 vezes 5. Resolvendo isso daqui, nós temos 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 vezes 5 aqui, 15. Ok? Pronto, resolvemos, tá? O resultado, gente, fica neste formato mesmo. Não dá para simplificar mais. Essa forma que eu escrevi é chamada forma simplificada de uma raiz. Ou seja, nós tentamos resolver, não conseguimos encontrar um valor inteiro, porém conseguimos simplificar o resultado. Agora, nos próximos exemplos, vamos ver as situações de raiz cúbicas e raiz quartas, tudo bem? Neste exemplo, temos a raiz cúbica de 2016. Então, seguindo o mesmo procedimento, nós vamos fatorar o 216. Como é um número par, dá para começar com o número 2. 216 dividido por 2 é igual a 108. 108 dividido por 2 vai ser igual a 54. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aí finalizamos a fatoração. Agora observe o detalhe. Como a raiz é cúbica, então eu devo pegar os números de 3 em 3. Eu vou pegar este e vou escrever como 2 ao cubo. E vou pegar 3, 3 e 3 e escrever como 3 ao cubo. Então vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E novamente, como a raiz cúbica é inversa da potenciação cúbica, então você vai cancelar cubo com cubo, cubo aqui com cubo ali, e esses números vão sair da raiz. Logo, nós vamos ter como resultado 2 vezes 3. E a raiz cúbica some, desaparece, já que eu cancelei todas as potências aqui dentro com cubo aqui. Tudo bem? 2 vezes 3 é igual a 6. Raiz cúbica de 216 é 6. Isso significa que 6 vezes 6 vezes 6 é 216, né? Ou 6 ao cubo é igual a 216. Por isso que a raiz cúbica dele é o número 6. Vamos fazer um exemplo agora de raiz quarta.
Para calcular a raiz quarta de 1.296 é o mesmo procedimento. Vamos fatorar aqui por 2, já que ele é um número par, e vamos ter como resultado da divisão 648. Mais uma vez, dividindo por 2, vamos obter 324. Mais uma vez por 2, vamos obter 162. Ainda por 2, já que o número é par, vamos obter 81. Agora veja que 81 é divisível por 3. Dividindo por 3, nós vamos encontrar 27. Mais uma vez por 3, vamos encontrar 9. Mais uma vez por 3, vamos encontrar 3. E 3 dividido por 3 finaliza a fatoração, porque vamos encontrar 1 aqui embaixo, ok? Agora, é só verificar quantas vezes o 2 se repete. Neste caso, ó, 1, 2, 3, 4 repetições. Então, eu vou escrever 2 à quarta. E o 3 também eu vou pegar as 4 repetições que ele tem. Aqui vamos ter 3 elevado à quarta potência. Desta forma, a raiz quarta de 1.296 pode ser reescrito como 2 elevado à quarta potência multiplicado por 3 à quarta potência. E agora é só você cancelar 4 com 4 aqui, ó. Assim, o 2 e o 3 saem da raiz e passamos a ter 2 vezes 3, que é igual a 6. Beleza? Para finalizar, vamos ver um exemplo onde a raiz quarta não é um número exato. Para finalizar, a raiz quarta de 15. Gente, a raiz quarta de 15 vai ser a própria raiz quarta de 15. Não tem como resolver isso daqui, não dá para simplificar. Por mais que você encontre um valor decimal, você não vai encontrar um valor exato. Você vai apenas encontrar uma aproximação. Professor, fatório 15 para a gente ver o que acontece. Vamos ver aqui, ó, 15. Se eu fatoro aqui por 3, eu encontro 5. Fatora por 5, encontra 1. Veja que 15 é 3 vezes 5, né? Como não aparece um número aqui 4 vezes, nem o 3 nem o 5, não vai dar para cancelar e tirar da raiz. Logo, o resultado é esse mesmo. Isso vai funcionar com qualquer outra raiz, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 10. Um exemplo, raiz quadrada de 10. Se eu quero calcular a raiz quadrada de 10, o resultado é raiz quadrada de 10. Por quê? Porque se eu fatoro o número 10, veja aqui o que acontece, ó. Observem que na fatoração vai ficar 2 vezes 5, números primos, e nenhum desses números está se repetindo, né? Só tem um número 2, só tem um número 5. Então, não vai dar para cancelar com a raiz. Logo, raiz quadrada de 10 é a raiz quadrada de 10. Gostou da aula de hoje, gente? Então, não esqueça de deixar um like, de deixar o seu comentário e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E nos vemos na próxima aula. Continue ligado no canal. Valeu!